Dessa introdução, como é que a gente tem visto essa relação da ritmicidade circadiana com os distúrbios mentais propriamente dito? Então, em primeiro lugar, eu vou falar dos estudos experimentais utilizando modelos animais. Aqui a gente tem vários protocolos que eu vou comentar ao longo aqui da aula, de uma forma breve, esses protocolos de estudo de modelos animais. Então, por que é importante os modelos animais? Então, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente fala em modelos animais, a gente tem que fazer uma validação desses modelos. Não só para distúrbio mental, mas para qualquer coisa, mas principalmente distúrbio mental, quando a gente está trabalhando, por exemplo, em psicofarmacologia. A primeira coisa que a gente fala é o que a gente vai chamar de validade de aparência. A validade de aparência significa se a resposta fisiológica que o animal tem quando ele é submetido a determinada condição, ou uma resposta comportamental, que ocorre nesse animal quando ele é submetido àquela condição, ela é semelhante à observada nos humanos. Ou seja, se eu coloco um animal para explorar um determinado ambiente, ele vai explorar mais ou menos e comer a forma que ele é igual a um ser humano, por exemplo, quando ele está no estado de mania ou não. A outra é o que nós vamos chamar de validade preditiva. É se o modelo animal responde da mesma maneira que as drogas que são clinicamente eficazes. Por exemplo, eu sei que os benzodiazepínicos, os bloqueadores lá do sistema GABAérgico, eles reduzem a ansiedade. Então, se eu digo que um modelo animal, aquele modelo que eu elaboro, coloca o animal em determinada condição, aquilo gera um estado parecido com a ansiedade, então o comportamento dele, X, ocorre, então eu digo que aquilo é um comportamento ansioso, se eu der um benzodiazepínico e esse comportamento reduzir, então eu estou dizendo que eu estou fazendo a validade preditiva. E a outra, que também é importante, é a validade de construção. É quando os fatores comportamentais, ou seja, o comportamento do animal, ou a resposta fisiológica lá no modelo animal, ela tem a mesma origem etiológica das doenças em seres humanos. É claro que, às vezes, isso não é tão simples, porque, às vezes, a gente não conhece a etiologia de um distúrbio mental, mas algumas a gente conhece. Por exemplo, eu sei que a doença de Parkinson tem alteração dopaminérgica, redução do sistema dopaminérgico. Eu sei que os sintomas positivos da esquizofrenia estão relacionados com o aumento do sistema dopaminérgico. Então, se eu tenho uma hiperatividade de um animal, eu quero saber se aquilo é parecido com a hiperatividade do paciente esquizofrênico, eu vou testar se aquilo está tendo um aumento do sistema dopaminérgico naquele animal que eu estou no modelo. Então, tem vários. Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, aqui a gente tem em cima, nessa primeira coluna aqui, em cima aqui é o humano e aqui é um camundongo. Aqui, eu tenho um ser humano, ele está numa sala, uma antessala de um consultório. Isso é um ser humano normal, ele não tem, um voluntário que não tem nenhum distúrbio, já foi diagnosticado com nenhum distúrbio psiquiátrico, certo? Então, ele vai explorar lá o ambiente, é um ambiente pequeno, ele fica explorando, vai visitar aqui essa estante e tal, olha aqui e pronto. Agora, se eu coloco nesse mesmo lugar um indivíduo humano que tem desordem bipolar, na fase de mania, veja o que ele ocorre, ele se movimenta constante, muito aqui dentro. Aqui eu tenho, novamente, o camundongo, eu estou filmando aqui o camundongo, esse traço verde, o movimento que ele fez. Então, veja, ele se movimenta principalmente aqui pela periferia, aqui pelo próximo, ele não anda muito aqui no centro. Então, eu tenho esse camundongo, ele teve tem um camundongo agora que ele tem uma mutação, na verdade, ele foi nocaute, foi bloqueado a expressão do gene que está relacionada com uma proteína chamada DAT, que é o transportador da dopamina no neurônio, na membrana do neurônio pré-sináptico. Então, você acaba acumulando dopamina naquela condição. Veja que a atividade, há uma hiperatividade motora aqui, semelhante ao que ocorre da hiperatividade motora, a hiperatividade exploratória aqui do humano, com desordem bipolar, e aqui do camundongo, nocaute para o gene DAT, ou seja, transportador para dopamina. Então, neste caso aqui, eu estou dizendo que eu estou mostrando uma validade de aparência. Os comportamentos são semelhantes, eu preciso fazer as outras coisas. Então, a gente tem vários modelos experimentais.
Um deles, a gente para usar e estudar, né, o distúrbio mental, né, ou a saúde mental em animais. Um deles é isso que nós chamamos de campo aberto. Essa arena aqui no caso vocês estão vendo no vídeo, né, então coloca um animal, esse animal ele vai se deslocando. Então veja que aqui eu tenho essas listras, eu conto, aquele passou por esse quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, aquele se levantou. Então eu conto durante 5 minutos quantos quadrantes ele vai passar. Então isso vai me dar a medida da atividade exploratória. Veja que, neste caso aqui, esse animal só se colocou aqui, ele não andou nunca aqui no centro. Por quê? Porque, na verdade, os roedores, no geral, eles têm esse comportamento de sempre ficar, né, aqui no canto. Eles nunca vão, né, no centro, porque eles têm, né, uma maior possibilidade de ser predados. Né? Então, na natureza, né, aqui as aves de rapinas, que são os predadores, facilmente capturam ele aqui. E aqui eles ficam mais ou menos escondidos. Então, ele evita, né, o risco. Então, a gente fala que se ele entra aqui é porque a atividade do risco dele está reduzida. A outra, né, modelo, esse modelo, que é o labirinto em cruz elevado, ele tem aqui 2 etapas, são fechadas, e 2 braços abertos. Geralmente, o animal passa mais tempo, se eu deixar ele aqui durante 5 minutos, aqui dentro, né, e eu conto quantas vezes ele sai daqui do centro e vai aqui explorar os braços abertos. Veja que, no caso, o roedor, o rato ou o camundongo, eles são animais exploratórios, então eles tendem a ir buscar novidade. Então, se eu coloco ele num ambiente novo, ele vai tentar explorar. Mas ele vai saber que isso aqui é elevado, né? Então, aqui é o labirinto, inclusive elevado. Então, isso aqui ele está elevado do chão, e aí, é claro, ele não está tranquilo. Então, ele fica, né? Ele vai avaliar o risco, então ele não sai. Então, a gente diz, se esse animal ele visita muito aqui, significa que ele está menos ansioso. Se ele fica somente aqui paradinho, é que ele está mais ansioso. Uma outra que a gente faz é o que a gente chama, né, de memória do medo, também para o animal avaliar o risco. Veja que o animal foi colocado aqui, imediatamente ele passa para cá para explorar, porque isso aqui tudo para ele é novo. Então, ele vai explorar a caixa inteira. Então, na verdade, quando eu coloco o animal, eu coloco ele aqui. O que a gente tem é que essas fibras metálicas que estão aqui onde ele está, elas são eletrificadas e controladas por esse sistema aqui. É uma baixa corrente, micro, né, amperes que a gente coloca, né? Então, quando a gente coloca a primeira vez o animal, na hora que ele desce para cá, ele vai pegar um choque. Aí, no caso, o animal foi colocado só para demonstração. Na hora que ele pega o choque, ele fica desesperado, ele procura até que ele volta para cá, e aqui ele sabe que aqui ele não pega o choque. Volta e pega choque de novo. Então, se eu fizer isso 24 horas depois, colocar o animal, ele não vai descer. Por quê? Ele vai ter medo, né, de pegar choque. Ele vai lembrar que aqui ele pega choque. Então, ele avalia o risco, né, antes de descer. Um outro teste também que é muito utilizado, né, que é o teste claro-escuro, né, que está aqui essa caixa aqui no desenho, aqui é uma caixa real. Né? Então, o que a gente tem aqui, olha, eu estou colocando o animal aqui na fase clara, a caixa aqui é clara, essa caixa aqui é escura, então a divisória, veja, ele está passando aqui para o lado escuro, porque ele não gosta de ficar no claro, porque ele se sente menos protegido. E aí ele vai para o escuro. Veja o tempo que o animal passa aqui explorando, né, aqui o ambiente escuro. Ele fica muito mais tempo aqui. Então, eu conto o tempo que ele fica aqui, o tempo que ele passa do claro para o escuro, ou do escuro para o claro. Sempre eu começo, né, aqui botando o animal no claro, mas aí, veja, ele voltou para o claro, mas logo em seguida ele volta novamente para o escuro, porque para ele, né, não interessa, né, ficar no claro, porque ele está avaliando que o claro também para ele é um risco. Né? Então, ele prefere, né, o ambiente escuro. Um outro, né, modelo, que é esse modelo do nado forçado, que a gente diz que a gente mede, né, o desamparo. Então, aqui, veja que eu coloquei o animal na água, então, o rato não gosta de água, ele está tentando fugir. Nessa fase aqui, eu tenho vários sensores que eu estou medindo o movimento do animal. E o animal fica se movimentando, ele tenta fugir. Né? Só que, ele, chega um determinado momento, ele para de fugir. Então, o que a gente diz, né, na psiquiatria é que o desamparo está muito relacionado, por exemplo, com a depressão. Ou seja, o indivíduo que está deprimido, ele deixa de cuidar de si. Então, o desamparo dele é elevado. Então, um modelo do animal que pudesse dizer que o animal está depressivo, né, o que é que ele faz? Ele vai parar de nadar rapidamente, vai ficar só boiando. Ele desiste de fugir. Né? Também aqui eu posso medir a atividade motora,
Então, essa é a atividade motora de um animal que eu considero, né, normal. Aqui eu tenho sensores que eu vejo o movimento dele enquanto ele estava lá, né, dentro da água. E aqui é um animal, né, que, veja, ele olha um pouco a atividade que ele fez, andou um pouquinho por aqui, tentou fugir e logo parou. Então, esse é um tipo de animal que a gente diz que ele está no estado de desamparo, né, que é possível testar, por exemplo, drogas, né, ou condições que levem, né, à depressão. Então, esses são os modelos, né?